E vamos falar então das eleições para as presidências das casas lá no Congresso Nacional. Como já era bastante esperado, Arthur Lira, do PP, foi reeleito presidente da Câmara Federal com uma votação histórica. Ele que conseguiu reunir aí o apoio de mais de 20 partidos, incluindo 2 federações, teve a maior votação que temos registro nos últimos 50 anos. Recebeu 464 votos dos 513 deputados federais. Já no Senado, a história era um pouquinho diferente, tínhamos uma disputa mais acirrada, mas também não tivemos surpresas e Rodrigo Pacheco, do PSD, conseguiu derrotar Rogério Marinho e se reeleger no comando da casa. Ele recebeu 49 votos, enquanto Rogério Marinho teve 32. Aconteceu ontem também lá no Senado Federal, assim como aconteceu na Câmara, a posse dos novos parlamentares. No Senado Federal tivemos a posse de Sérgio Moro, que foi o senador eleito aqui durante a última eleição pelo Paraná. Mark, eu quero jogar para você, porque a gente teve o Pacheco vencendo no Senado, mas como você vinha falando ao longo de toda a semana, para o Rogério Marinho essa foi uma derrota, mas que mostrou bastante força desse bloco político lá na Casa Legislativa, né? Exatamente, que a gente fala que na política tem derrota que tem gosto de vitória, né? O Rogério Marinho entrou como azarão nesta eleição à presidência do Senado. Muitos tratavam a candidatura dele como uma candidatura nanica, minúscula, apenas para marcar a posição, e não foi o que aconteceu. Ele chegou a fazer mais de 30 votos, o que é o número mágico lá no plenário do Senado, e é importante falar que o governo não conseguiu fazer 2/3 da casa, o que também é preocupante para o governo do PT. Vamos lá. Então, houve ali uma briga de Davi contra Golias, praticamente, né? O governo federal investindo tudo que podia na candidatura de Pacheco, prometendo cargos. Tem uma reportagem no Estado de São Paulo que mostra ali que até cargos em bancos públicos foram oferecidos em troca de votos para o Pacheco, né? Tinha ali setores do judiciário que estavam também preferindo que o Pacheco fosse eleito, chegaram a ligar para alguns senadores que relatam isso, que receberam ligações de pessoas do judiciário, né? E o próprio Pacheco tinha a máquina do Senado a seu favor. Todo mundo que sai numa reeleição tem a vantagem, sim, de já estar na cadeira do cargo. Então, tudo isso, né, confluiu para o Pacheco ser o favorito, como de fato foi eleito. Mas ninguém imaginava que o Rogério Marinho iria tão longe. Então, ele foi bem dentro do cenário que estava posto. Importante também dizer que as pessoas tiveram um papel fundamental nesta eleição ao Senado. Eu nunca vi isso, a sociedade estar tão atenta a uma disputa interna do Senado. Até comentei de manhã, vou reforçar agora. Em certo momento eu entrei ali na TV Senado, pela internet, e tinha quase 100 mil pessoas simultaneamente assistindo a sessão, que é chata, é burocrática, cheia de discursos, cheia de ritos, mas o pessoal queria saber, inclusive avaliando discurso e tal. Isso é muito bom para a democracia. A gente tem que parar de falar que a democracia só é eleição. Democracia é muito mais que as eleições. As eleições são um momento bem importante da democracia. A democracia é isso, é acompanhar o que os representantes do povo estão fazendo lá, é cobrar, é pressionar, e isso o povo brasileiro está de parabéns. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente consegue ter essa conversa democrática com o Congresso. Vamos ver agora se o PT vai conseguir entregar os cargos. Eu, inclusive, Manu, conversava com algumas pessoas de Brasília, e elas diziam, é muito cedo para fazer uma análise pelo seguinte, né, o governo prometeu muita coisa, agora vai ter que fazer as entregas, e já tem gente apostando que muitas das entregas não serão entregues como o combinado. Ou seja, prometeram o bilhete azul e talvez entreguem só um bilhete vermelho. Isso vai dar confusão. Sem falar também que alguns senadores que votaram na eleição do Pacheco só voltaram para o Senado para fazer isso. Então, eles retornam agora a cargos no governo federal e vão deixar seus suplentes, em alguns casos, as suplentes que são mais à direita do que à esquerda. Então, o número do Marinho é o início, né? E é um início importante que, por exemplo, ele fez mais de 30 votos. Para abrir uma CPI precisa de 27 votos. Então, um governo que tem a todo momento uma possibilidade de ter uma CPI aberta no Senado tem que se preocupar. Então vamos acompanhar para ver como é que vai ser. Acho que foi uma importante vitória da democracia essa eleição no Senado. Vamos aguardar para ver o que acontece. Rapidamente, do Lira, era o esperado, né? E há uma diferença de perfis aí, né? O Pacheco, ele depende do governo federal. Ele se alinhou muito ao Lula e deve a eleição dele ao Lula. Já o Arthur Lira, não. Ele
tem ali uma relação boa com o governo, mas ele não é governista. Inclusive, ele risca no chão uma linha e fala, ó, o lugar de vocês é até aqui, daqui para cá não passam, porque quem manda é o Congresso. E hoje o governo depende do Arthur Lira. Então, a principal diferença entre os dois é essa. O Marcos Pacheco depende do governo. O Arthur Lira tem o governo como seu refém.